candidato político, no caso o prefeito do Rio de Janeiro, apoiando o presidente Lula nas eleições de 2022, a gente espera que num futuro próximo haja uma contrapartida, né? A gente vai mostrar que esse povo ama o Lula, é grato ao Lula e vai vencer essa eleição e dar ao Lula a vitória contundente para a gente voltar a viver com dignidade nesse Brasil. Mas eu não imaginava que essa contrapartida seria tão rápido, de 3 bilhões, ou quase 3 bilhões. O presidente Lula esteve em Campo Grande, bairro do Rio de Janeiro, é o maior bairro do Brasil, com 500 mil habitantes. O município do Rio de Janeiro tem 7 milhões de habitantes. E esse empréstimo é em relação ao BRT, que é o transporte rápido do Rio de Janeiro, como tem em Belém, em Curitiba, em Porto Alegre, só que no Rio de Janeiro não deu certo. Esse modelo de transporte foi inaugurado em 2012, com então Eduardo Paes, era prefeito na época, o ex-governador Sérgio Cabral e com a presença do presidente Lula. Foram investidos na ocasião 7 bilhões e 500 milhões de reais em 150 quilômetros de extensão desse corredor, com 165 estações, muito mal construído, temerário, indo contra o plano Lúcio Costa da Barra da Tijuca. Quem conhece Brasília, aqui no Eixão a gente não tem sinal, né? A gente tem as tesourinhas, era para ser assim na Barra da Tijuca, mas por ineficiência da administração pública não foi. 7 bilhões e meio. As concessionárias tiveram seus ônibus destruídos porque a pavimentação foi feita de forma equivocada, indo contra o plano de construção da via. E, para minha surpresa, agora o presidente Lula em Campo Grande anunciando que a conta, quem vai pagar é o contribuinte brasileiro, não é somente o carioca, não. O Banco do Brasil vai emprestar 1 bilhão e 200 milhões de reais, a Caixa Econômica 645 milhões de reais, o BNDES, recurso de todo brasileiro, recurso do PIS, do PASEP, do empregador, 702 milhões de reais, e a Prefeitura do Rio de Janeiro, que é a conta do contribuinte carioca, mais 843 milhões de reais. O BRT no Rio de Janeiro é um escândalo. A Câmara dos Vereadores, infelizmente, não está fiscalizando como deveria. Nós não encontramos no portal da transparência os custos, quanto a concessionária está faturando. E até hoje, o principal corredor, o corredor da Transbrasil, da Avenida Brasil, 11 anos de atraso, não está pronto. Enquanto a gente fica debatendo aqui na Câmara dos Deputados sobre um presente, um relógio, mesmo sabendo que o presidente Lula, reportagem do Globo de 2016, tinha 11 containers pagos pela OAS, a gente esquece realmente de fiscalizar o recurso público. São mais 3 bilhões de reais de investimento público sendo investido no Rio de Janeiro num modelo de transporte que não deu certo. Há 10 dias, a gente observa uma queda na Bolsa. Isso não acontecia desde 1984, há quase 40 anos. Nunca se investiu tanto em dólar futuro como estão se investindo agora aqui no Brasil. Já aponta uma previsão de alta do dólar. A gente teve uma queda fortíssima na Vale, uma queda fortíssima na Petrobras, aumento de 41 centavos. E o ministro Haddad convoca economistas notórios para dar uma saída, economistas que não têm habilidade com o mercado. O sinal vermelho já foi ligado há muito tempo, desde janeiro, mas a gente observa, presidente Gilberto, que por mais que nós nos esforcemos aqui nessa Câmara, a Câmara que o mesmo ministro Haddad disse que a Câmara não pode ter tanto poder, a gente já está sendo asfixiado pelo judiciário do nosso país, que não permitamos agora que o Executivo, no atual desgoverno, sufoque ainda mais o Congresso Nacional. Um fato curioso, que o governo do presidente Lula pode bater um recorde brasileiro hoje. O 12º dia de queda da Bolsa de Valores de São Paulo é recorde brasileiro. A Bolsa de São Paulo, que foi fundada em 1890, na última década do século XIX,
nunca apresentou uma queda consecutiva de 12 dias. Presidente Lula, campanha de 2022. Primeiro, que eu acho um total absurdo o Brasil aumentar o preço da gasolina e do óleo diesel quando nós somos autossuficientes. Primeiro, que eu acho um total absurdo o Brasil aumentar o preço da gasolina e do óleo diesel quando nós somos autossuficientes. Isso aqui não é uma fake news, não. Isso aqui é um estelionato eleitoral. Tem vídeo de campanha do atual presidente do Brasil dizendo essa frase que ele não iria aumentar o combustível. Presidente Gilberto, 41 centavos no aumento da gasolina hoje. Um dono de um carro popular vai desembolsar mais R$ 22,55. 78 centavos de aumento no diesel. Um dono de caminhão com um tanque médio de 400 litros vai desembolsar mais R$ 312. Eu tenho certeza que após essas notícias, após o Haddad convocar um grupo seleto de economia para debater a queda da Bolsa de 11 dias, a queda da Vale, da Petrobras, essa pesquisa anunciada pelo líder do governo aqui no plenário, ela vai ser alterada. Então, o brasileiro que está em casa hoje vai pagar mais R$ 22,55 no litro da gasolina e 78 centavos no litro do diesel. Poderia ter várias justificativas, mudança de preço de mercado internacional, mas o presidente Lula falar que primeiro eu acho um total absurdo em aumentar o preço da gasolina porque nós somos autossuficientes, estelionato eleitoral. Hoje eu acordei com uma notícia aqui do jornalista Paulo Capelli, do jornal Metrópolis. E desde já eu agradeço muito ao Paulo Capelli por ser um jornalista que transmite a verdade, né? Notícia de 5h20 da manhã de 17 de agosto de 2023. Ex-chefes da ABIN, declaração dos ex-chefes da ABIN. Equipe de G. Dias facilitou entrada de manifestantes. Em diálogo privado no WhatsApp, cúpula da ABIN, à época do dia 8 de janeiro, disse haver coordenação entre GSI e manifestantes. Presidente Gilberto, não precisa ser nenhum investigador para entender o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Se algum estrangeiro ouve a notícia de um possível golpe no nosso Brasil, vai imaginar que Brasília foi invadida por um exército, por aviões, por tanques, por pessoas armadas, e os 3 principais prédios do nosso país, o prédio do Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional, foram invadidos por pessoas desarmadas e, na grande maioria, pessoas acima de 40, 50 anos, que obviamente erraram. Foi um ato estúpido, foi um ato que prejudicou, sim, a democracia e o andamento do nosso país, mas é óbvio que houve facilitação. As portas foram abertas. Me parece, sim, que houve intenção do atual governo que essas pessoas adentrassem nesses 3 prédios, os prédios mais importantes do nosso país. Mas, presidente Gilberto, ontem o governo federal quebrou um novo recorde, 12 dias de queda na Bolsa. A Bolsa de Valores de São Paulo já perdeu 546 bilhões de reais. Isso representa aproximadamente 12 PACs. Isso representa 4 tetos de estouros apresentado pelo atual governo. E quando a gente tem perda de investimentos no nosso país, quando a gente tem um prognóstico de dólar alto, de compra futuro de dólar, um pessimismo no mercado, a gente vê consequências sérias em desemprego, além da parte temerária do governo federal durante as eleições de 2022, quando o atual presidente Lula prometeu não aumentar os combustíveis. Ontem a gente teve a alta de 41 centavos para a gasolina, de 78 centavos para o diesel, e a gente tem que relembrar a incompetência, a ineficiência, a roubalheira que foram os 14 anos de governo do PT. A gente teve a refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, ao custo de 18 bilhões de dólares, que hoje tem a capacidade apenas de 130 mil barris de petróleo de produção. É lá que deveria ser produzido óleo diesel no nosso país. É a Comperj,
em Itaboraí, no Rio de Janeiro, com 17 bilhões. Eu vou só traçar uma comparação de uma refinaria na Coreia do Sul, em Ulsan, mesma empresa também que se candidatou para a construção da Abreu e Lima, em Pernambuco. Essa refinaria na Coreia do Sul custou 4 bilhões de dólares e hoje produz 800 mil barris. Ontem, em Araras, interior de São Paulo, uma fila de caminhões para abastecer diesel. Já falta diesel no nosso país. Hoje o motorista de caminhão com um tanque médio de 400 litros está gastando R$312 a mais. Isso vai refletir no preço da cesta básica, dos alimentos. Mas tivemos aqui também essa semana uma declaração muito infeliz do presidente, do líder do MST, através de uma entrevista, onde ele disse que as leis são criadas nos acampamentos pelo próprio MST e aplicadas pelo próprio MST. Rapaz, houve aqui alguns deputados esbravejando da forma como uma deputada representante do MST foi recebida na cidade de Nova Friburgo, no distrito de Lumiar. Sou contra qualquer tipo de violência, mas eu sou a favor de manifestação popular. Você pode vaiar um político na rua se você quiser. Eu gostaria aqui de ver essa mesma indignação dos deputados de esquerda quando um deputado de direita vai a uma universidade federal dar uma palestra e é escorraçado. O presidente Bolsonaro, que é chamado de ultradireitista, extremista, a gente não tem uma ultradireita no nosso país. O presidente Bolsonaro nunca calou nenhum jornalista, nunca censurou nenhum programa de televisão, nunca enviou aqui para o Congresso Nacional nenhum PL da censura, nunca esbravejou ou pediu a prisão de nenhum jornalista que xingasse a sua filha adolescente. Vivemos tempos sombrios, mas vamos vencer. Obrigado.